Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Almeida. Eu sou Larissa Romana. Hoje nós vamos corrigir o primeiro exame de qualificação da UERJ 2015.1. Vamos começar com a questão 45. Aparece em uma imagem de vocês fluxo de jogadores de futebol, temporada 2012-2013. Atletas transferidos para a Espanha, 162. Atletas transferidos da Espanha, 231. Com base na análise dos mapas e dos dados, o fluxo de jogadores identifica-se com a ocorrência do seguinte tipo de deslocamento populacional. Letra A, tráfico de pessoas. A gente não observa tráfico de pessoas na imagem, tá? A gente observa movimento de jogadores. Letra B, migração de retorno, vamos pular essa daí, não sei porquê, mas vamos pular. Transferência de refugiados, letra C, também não tem nada a ver, a gente está falando de jogadores. Letra D, movimento de transumância. Você poderia até pensar nisso daí, no caso de, os jogadores estão indo lá jogar somente uma temporada, uma época do ano. Mas não, aqui você entende ela como migração de retorno, que você vê na segunda imagem que tem a transferência de jogadores da Espanha de volta para os seus países. Entende-se isso daí, então, como migração de retorno. Tá, beleza? Questão 45, letra B de bola. Então, pessoal, questão 46 é uma questão mais de história, que trata sobre a revolta do Vintém. A gente vai ler o texto e depois vamos partir para a questão. Há um grito de fora o Vintém. Os manifestantes começaram a espancar condutores, esfaquear mulas, virar bondes e arrancar trilhos ao longo da rua uruguaiana. 2 pelotões do exército ocuparam o Largo de São Francisco, postando-se parte da tropa em frente à Escola Politécnica, atual prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. A multidão dispersou-se e, salvo pequenos distúrbios nos 3 dias seguintes, estava findo o motivo do Vintém. A cobrança da taxa passou a ser quase aleatória. As próprias companhias de bondes pediam ao governo que a revogasse. Desmoralizado, o ministério caiu a 28 de março. O novo ministério revogou o desastrado tributo. Aí um texto que foi publicado na Revista de História em setembro de 2007. A questão ela diz o seguinte, ela dá uma afirmação, depois ela faz a pergunta. Ocorrida entre o final de 1879 e o início de 1880, a revolta do Vintém representou uma manifestação de segmentos populares descontentes com a decisão do governo de aumentar os preços das passagens dos bondes puxados a burro, que trafegavam na então capital do Império. Então, a revolta do Vintém veio do descontentamento das camadas populares com o aumento da taxa dos bondes, da tarifa dos bondes. E aí a questão, ela pergunta qual foi o efeito dessa revolta do Vintém. Um dos principais efeitos dessa revolta naquele momento foi: alternativa A, politização dos oficiais militares. B, privatização dos serviços públicos. C, modernização dos meios de transporte. E D, enfraquecimento das instituições monárquicas. É bacana a gente perceber que a revolta do Vintém ela acontece num período próximo já ao início da República, né, de 1879 a 1880. O Brasil ele volta da Guerra do Paraguai em 1870 com um pensamento mais progressista, com aquele pensamento positivista de ordem e progresso. Então, desde a Guerra do Paraguai, os brasileiros vêm com descontentamento com a monarquia, né, com desejo que termine a escravidão, que o Brasil tenha um plano econômico que possa realmente alavancar a industrialização do país e outras coisas. Então a população já descontente com toda a conjuntura, com todo o cenário do Brasil, ela passa a qualquer coisinha começar a ver como um estopim para uma possível revolta. A revolta do Vintém vem daí. Um aumento de tarifa de bonde fez com que a população fizesse uma revolta maior. Então, qual foi o efeito dessa revolta? Foi o enfraquecimento das instituições monárquicas que já estavam enfraquecidas. Né? Aquele ideal dos militares que conseguiram ganhar a Guerra do Paraguai vem muito forte para o Brasil com positivismo e o povo começa a ver na República uma solução para o Brasil, não mais na monarquia. Então, o efeito foi esse, justamente o enfraquecimento das instituições monárquicas. Alternativa D. A questão 47 é uma questão que traz algumas noções de cartografia. E aí o que você precisava saber, o que se precisa saber basicamente para responder a questão são as diferentes formas de se dispor uma representação espacial. A gente vai ler o texto e depois passa para a questão. O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva em um plano. Pode-se dizer que todas as representações de superfícies curvas em um plano envolvem extensões e contrações, que resultam em distorções ou rasgos.
Diferentes técnicas de representação são aplicadas no sentido de alcançar resultados que possuam certas propriedades favoráveis para um propósito específico. Aí um texto do IBGE de 99, e o que o trecho do texto vem falando basicamente é que quando você faz uma representação espacial, uma representação cartográfica, é praticamente impossível, é impossível deixar de distorcer algo. Ou você consegue manter as áreas, mais as áreas, distorcer menos as áreas, e aí peca um pouco no contorno, ou se conserva mais o contorno e se peca um pouco nas distâncias. É impossível se representar espacialmente uma coisa que não é plana, como o globo, em um papel. Então, o trecho vem falando basicamente isso. E a questão, ela pergunta qual dessas 4 projeções aí que aparecem nas figuras, conseguem distorcer menos a forma e a área, né? Para o propósito específico de reduzir as distorções, tanto de forma quanto de área dos continentes, os resultados mais adequados são alcançados pela seguinte projeção cartográfica. Aí temos 4 projeções e qual delas deforma menos área e forma e contorno? A resposta seria a letra A, que é a projeção de Robinson. Robinson ele consegue preservar bastante os contornos dos continentes e o tamanho dos continentes, a proporção entre os continentes. Diferente, por exemplo, da alternativa B, que é a projeção de Mercator. Então, aqui na projeção de Mercator, a gente consegue ver que o Brasil ele é praticamente do tamanho da Groenlândia ou até menor. Então, essa projeção ela preserva o quê? O contorno dos continentes, mas não a área, a proporção entre eles. Na letra C, a projeção de Peters, a gente tem uma projeção equivalente, que preserva as áreas, mas não consegue preservar o contorno. Parece que o mapa está meio que escorrendo para baixo, ele fica meio comprido os continentes. Meio esticado, né? Meio esticado. Na letra D, a gente tem uma projeção que preserva a distância, que é o que a gente chama de azimutal. Como se você pegasse o globo e o papel e colocasse um por cima do outro, né? Como se tirasse uma fotografia de certa parte. E aí você consegue preservar a distância. Na letra A, é a única que consegue distorcer menos. Não que não vá distorcer. A gente tem distorção de área e de forma, só que distorce menos do que as outras. Por isso vai ser a projeção de Robinson, alternativa A. Questão 48. Texto. Operários. Nascido em Capivari, no interior do estado de São Paulo, Tarsila do Amaral cumpriu um papel fundamental na arte brasileira. A boa posição financeira herdada da família permitiu a ela viajar para a Europa várias vezes para estudar. A influência marcou sua produção. Operários foi pintada em 1933 e exibe a força do estilo de Tarsila do Amaral, ao retratar a população paulistana, ao fundo chaminés e fábricas em formas geométricas. Questão. A década de 1930, quando a tela Operários foi pintada, caracterizou-se pela deflagração do processo de industrialização na sociedade brasileira. Nessa tela, por meio da representação proposta pelo artista, pode-se observar o seguinte aspecto do operário nacional na época. Defasagem salarial, letra A. Quando você observa a imagem, você não tem como perceber se você tem ou não uma defasagem salarial. Você não vai conseguir observar isso somente na imagem. Então a imagem não te possibilita dar essa resposta. Letra B. Diversidade cultural. Na imagem ela te mostra claramente, você vai ter uma diversidade étnica aí nessa imagem, que vai ser a nossa resposta, letra B. Letra C. Associativismo sindical. Também não é passado pra gente dentro da imagem. E disparidade educacional também não é mostrado dentro da imagem para a gente. Podemos aí, então, questão 49. Questão 48, letra B de bola. Questão 49. O aniversário dos 40 anos da Revolução dos Cravos está sendo comemorada com uma série de conferências, debates e eventos culturais. A agência turística Le Bon Movie Tour lançou um roteiro inspirado no filme Capitães de Abril. Os turistas visitam os locais onde filmadas as principais cenas em mistura de passeios cinéfilo e aula de história. Em cada parada, a guia conta detalhes do famoso 25 de abril de 1974 e do movimento político que derrubou o regime salazarista. O giro termina no Lago do Carmo, onde há 40 anos uma barraca de flores deu origem ao nome dessa revolução. Questão. As diversas comemorações do aniversário da Revolução dos Cravos em Portugal indicam a importância dessa data para o país. Devido à conjuntura em que ocorreu, a Revolução dos Cravos tem para a sociedade portuguesa o seguinte significado. Uma questão de história. Lembra que nesse contexto aqui da Revolução dos Cravos, antes disso, Portugal vivia sobre um regime fascista,
que antes era do ditador Salazar e depois foi passado por Marcelo Caetano. E essa Revolução dos Escravos, ela meio que pôs fim a isso e instaurou uma democracia, que vai ser a resposta da questão 49 pra gente. Aqui vai ser a resposta, letra A, instauração da ordem democrática. Questão 49, letra A. Questão 50, mais um texto aí. Como sempre, eu lendo bastante texto em todas as minhas duplas, por isso a Larissa vai ler esse texto. Tá. Vamos lá, a ONU e o meio ambiente. Pode-se dizer que o movimento ambiental começou séculos atrás, como resposta à industrialização. Após a Segunda Guerra Mundial, a era nuclear fez surgir temores de um novo tipo de poluição por radiação. Em 1969, a primeira foto da Terra vista do espaço tocou o coração da humanidade com a sua beleza e simplicidade. Em 1972, a Organização das Nações Unidas convocou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, na Suécia, em Estocolmo. A declaração final do evento contém 19 princípios que representam um manifesto ambiental para nossos tempos. Questão. A Conferência de Estocolmo e o surgimento de organizações ambientalistas como o Greenpeace e o WWF provocaram mudanças de percepção social da questão ambiental no final do século XX. Dentre essas mudanças, a mais difundida foi a conscientização da... Quando você pensar em Estocolmo, você tem que pensar na primeira conferência que trouxe à tona a questão ambiental, o impacto ambiental do homem no meio ambiente. A primeira coisa que você tem que pensar é isso, que ele vai trazer como destaque que os países estão agredindo muito o meio ambiente. Vai falar que tem que ter o desenvolvimento zero. Os países desenvolvidos vão pregar o desenvolvimento zero, enquanto os países subdesenvolvidos vão ser contra isso, porque vai meio que prender o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos vão começar a lançar o desenvolvimento a qualquer custo, em contraposto a esse desenvolvimento zero. Mas o destaque aqui para Estocolmo, sempre que você pensar nisso, tem que pensar, primeiro a conferência que levou a questão do homem no impacto ambiental. Aí vamos lá, questão letra A. Limitação da tecnologia moderna? Não foi o que Estocolmo falou. Letra B. Dimensão da interferência humana foi que foi discutido em Estocolmo. Tanto que a gente discutiu também a questão das ilhas de calor, como é que o surgimento das ilhas de calor, que a gente estava tendo essa percepção em áreas urbanas, áreas mais quentes, áreas mais afastadas, áreas mais rurais, mais frios. Letra C. Recorrência do desmatamento intenso. Letra D. Insuficiência do abastecimento alimentar. A questão aqui vai trabalhar com a letra B. Dimensão da interferência humana. O ser humano está interferindo demais no meio ambiente. E isso vai ser um destaque na Conferência de Estocolmo. Questão 51. A gente tem uma charge, do Gilmar. Aí, 2 personagenzinhos em cima do telhado de uma casa. Parece que houve uma enchente no rio, só que o rio, na verdade, está cheio de lixo. E está quase pegando o telhado da casa. E aí a mulher diz, vamos ter que mudar? E aí o moço, com um jornal, parece que um jornal, escrito Lei do Lixo na mão, sim, os nossos hábitos. Então ela pergunta, na verdade, se eles vão ter que se mudar de casa, e ele diz que não, a gente vai ter que mudar os nossos próprios hábitos. E aí a questão, mais uma vez, como é típico da UERJ, traz uma afirmação e depois a pergunta. O lixo gerado especialmente nas cidades mais populosas se tornou, no último século, um dos fatores causadores de impactos ambientais nem sempre reversíveis a curto prazo. Então, a questão vai tratar justamente da questão do lixo. Um dos problemas e uma das soluções relativos ao acúmulo do lixo em áreas urbanas estão apresentados em... Então, aí, em todas as alternativas, você pode reparar que tem um traçozinho. Primeiro, a gente vai ter o problema e depois a solução. De cara, você já deve analisar todas as alternativas para ver se primeiro realmente existe um problema e depois existe a solução. Se tiver 2 problemas ou 2 soluções, você já sabe que está errada a questão, já está errada a alternativa. Então aí a gente vai analisar primeiro os problemas e depois as soluções. Alternativa A, poluição de ecossistemas fluviais. Será que é esse o problema que está sendo apresentado na charge? Sim, é esse o problema. A gente tem um rio, aí que de cara, se você olhar, você não acha que é um rio, porque está cheio de lixo, mas pela inundação, por estar quase chegando no telhado da casa, a gente consegue compreender que é um rio. E aí a poluição dos ecossistemas fluviais, porque nas grandes cidades existe ainda esse costume de se jogar o lixo, o esgoto, quase que in natura, diretamente no rio. Então, a poluição dos ecossistemas fluviais é o problema. Depois, a solução. Coleta seletiva? Sim, coleta seletiva seria uma provável solução para o problema do lixo nas cidades, Quando você separa o lixo e também educa a população a tratar do seu lixo, a separar o lixo, com certeza é uma mudança de mentalidade e seria uma solução para esse problema do lixo nas cidades. Então a gente já sabe que a alternativa A é a correta.
Alternativa B, aumento da emissão de gases, é um problema que pode estar relacionado ao lixo, só que não é diretamente o que é apresentado na charge. É importante você notar que todas as respostas, quando você tem uma questão e tem um texto, uma imagem, um gráfico, você precisa marcar a alternativa que está diretamente ligado ao recurso que está apresentado na questão. Emissão de gases pode ter a ver, mas não é diretamente ligado a isso. E remodelação das áreas de risco não seria uma solução direta para o problema. Mesma coisa na letra C, destruição de reservas florestais, e a solução reciclagem de resíduos tóxicos. A reciclagem podia até ser uma possível solução, mas a destruição das reservas florestais não tem muito a ver. E D, diminuição dos reservatórios de água, redistribuição de núcleos populacionais, também não teria muito a ver com esse problema do lixo, das inundações, etc. Por isso a resposta correta é a letra A. A questão 52, ela traz um samba-enredo. Esse samba-enredo é da escola Em Cima da Hora, né, de 1976, e é bastante interessante porque ele reflete sobre o texto Os Sertões, de Euclides da Cunha. Antes de comentar sobre o texto, a gente vai dar uma lida na música. Os Sertões. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão. A terra é seca, mal se pode cultivar. Morrem as plantas e foge o ar. A vida é triste nesse lugar. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo é homem forte, dizia o poeta assim. Foi no século passado, no interior da Bahia, o homem revoltado com a sorte do mundo em que vivia. Ocultou-se no sertão, espalhando a rebeldia, se revoltando contra a lei que a sociedade oferecia. Os jagunços lutaram até o final, defendendo Canudos naquela guerra fatal. No livro Os Sertões, Euclides da Cunha aborda o episódio da Guerra de Canudos, 1896-1897, organizando seu texto em 3 partes: a terra, o homem e a luta. É interessante esse texto de Euclides da Cunha porque ele é usado em diversas disciplinas, né? Em história, para tratar da Guerra dos Canudos, em geografia, para falar da realidade do sertão, e também em literatura, para falar do próprio Euclides da Cunha, da escola que ele estava inserido. O texto Os Sertões, ele faz uma descrição da Guerra de Canudos e é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta, como eu já disse. A terra, aqui no samba-enredo, seria o Nordeste do meu Brasil, é o espaço onde se passa a história. O homem seria o sertanejo, aquele cara que resiste aos problemas da natureza e ao próprio problema social que ele vive. E a luta seria a guerra fatal na música, que seria a Guerra de Canudos. E aí a questão pergunta: a letra do samba, inspirada nessa obra, apresenta uma imagem do sertão nordestino vinculado ao seguinte aspecto. Então, qual é a imagem do sertão nordestino? É aquele lugar difícil de se viver, né, pela falta de água, pelo calor e pelos problemas sociais. E qual seria o aspecto vinculado a isso? Mandonismo local, miscigenação racial, continuismo político e determinismo ambiental. Gente, a própria questão vem falando que esse homem, esse sertanejo, ele é forte. Ele é forte por quê? Porque ele precisa sobreviver a todos esses obstáculos que a natureza e que a sociedade impõe a ele. A música, o texto Os Sertões, dá uma ideia determinista. Por quê? A seca, os problemas naturais moldariam essa pessoa, moldaria esse sertanejo, esse cara que vive no sertão. Por isso dá essa ideia de determinismo ambiental. O mandonismo local, poderia até haver uma dúvida com o mandonismo local, porque existe essa realidade de alguém que manda em determinado lugar e tudo mais, aquela coisa de coronelismo. Só que não está diretamente passado aqui nessa música, nem no texto dos Sertões. Miscigenação racial também não existe uma ideia de miscigenação aqui, nem de continuismo político. Por isso que a alternativa certa é a letra D, determinismo ambiental, porque o texto dá essa ideia determinista. A pessoa que mora no sertão, o sertanejo, vai ser assim, porque a realidade dele é assim. Então, determinismo ambiental é a resposta. Então, pessoal, a primeira parte da correção termina por aqui. Em um próximo vídeo, vocês vão poder ver a continuação da correção da prova com o Douglas e com a Johanna. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, no Twitter e principalmente se inscrever no YouTube. E mais uma coisa, aqui na descrição do vídeo abaixo tem 1 minuto de cada questão, também é apresentado o gabarito. Se vocês quiserem, dê uma olhadinha aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.